Este é o Eduque, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado para ativistas académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto de Portugal. Hoje falamos sobre a pedagogia da escola aberta. Vamos conhecer em que consiste esta proposta pedagógica e vários exemplos da sua aplicação em Portugal e no Brasil. A nossa conversa discute ainda qual é a escola do século XXI. O que acontece é que, partindo de uma necessidade, o sujeito de aprendizagem constrói conhecimento e, ao pegar nesse conhecimento e colocar numa ação, ao partilhá-lo, ele desenvolve competências. Ou seja, nós desenvolvemos nele a metacognição, pensar sobre pensar, e então, com a posse desse desenvolvimento de processos complexos de pensamento, ele vai poder ser aquilo que dizem, autónomo. Autónomo não é trabalhar sozinho. A autonomia é exercida em relação ao outro. É um princípio velho da neoliberal que diz que a minha liberdade termina onde começa a liberdade. É uma treta. A minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. É isso que se chama solidariedade, cooperação, humanização da educação. Connosco temos José Pacheco, conhecido pedagogo e educador, que tem uma grande presença no debate público em Portugal e no Brasil, é autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e um grande dinamizador da gestão democrática. É também fundador de projetos inovadores como a Escola da Ponte, a Escola Projeto Âncora e, mais recentemente, é cofundador e coordenador pedagógico da Open Learning School. José Pacheco, seja bem-vindo ao Eduque. Obrigado. Sendo um pedagogo e promotor da pedagogia de escola aberta, para os nossos ouvintes que não estão familiarizados sobre este conceito, pode-nos dizer em que consiste então esta pedagogia da escola aberta? Não será bem uma pedagogia, mas eu entendo o que tu dizes. É mais uma antropologia. O pedagogo é aquele que leva a criança, o escravo, para dentro de uma escola, prédio. O antropólogo, a antropologia, não considera apenas o paidos, gogo, paidos, criança. Considera o antropos, o homem. Então, a escola aberta é uma derivação de uma outra escola, chamada Escola do Projeto Âncora, onde, pela primeira vez no mundo, se passou do paradigma da aprendizagem para o paradigma da comunicação. O que é isso? Vamos lá. Há 46 anos, muito antes de teres nascido, eu estive ligado a um projeto chamado Escola da Ponte. Foi na Escola da Ponte que, pela primeira vez no mundo da educação, se passou do centro no professor para o centro no aluno. É o aluno que concebe a pesquisa, que produz conhecimento e o partilha. Hoje, as escolas funcionam quase todas no modelo de instrução, um modelo que vem da Prússia militar, por isso é que tem perrim vai para ali, perrim vai para lá, tem as fileiras, porque a Prússia precisava de jovens para o exército. Então, esse modelo instrucionista, esse paradigma da instrução, ele vem também da primeira revolução industrial, século XIX. Por isso é que tem padronização de tempo. A era industrial, a primeira era industrial. Quando a Escola da Ponte concebe um outro tipo de organização, que é esse que eu te falei, baseado no paradigma da aprendizagem, já leva meio século de atraso. Porque esse paradigma foi fundado por pessoas como Maria Montessori, Claparède, John Dewey, Kilpatrick, o Steiner das escolas Waldorf, o Freinet do movimento da escola moderna, o Dekrovic, antes desse, toda essa gente. E depois, ainda por cima melhorado com a chamada psicologização da escola. Vygotsky, Loreal, Montaigne, Piaget, Valmont, Piaget, essa gente toda. E depois acrescenta-se as taxonomias de Bloom, mais a pedagogia para objetivos e mais. Vamos parar por aqui. Quer dizer que, sendo o aluno o centro, aquilo que se diz por aí, o protagonismo juvenil, o empreendedorismo, a autonomia do aluno, é tudo treta, porque nada disso acontece. E quando eu escuto falar de metodologias ativas, ainda pior, porque não existem. Quando eu escuto falar de comunidade de aprendizagem, não existe. E então, a Escola Aberta é uma iniciativa filantrópica, mas é, ao mesmo tempo, uma escola pública. Porque escola pública é aquela que a todos acolhe e a todos dá direito à educação. E é isso que o modelo de instrução não consegue. A escola aberta é resultante do fecho da escola do Projeto Âncora, porque transitaram para ela a maior parte dos professores do Projeto Âncora. E lá se reiniciou um caminho para práticas que não são apenas o paradigma da aprendizagem,
mas também do paradigma da comunicação. Nós estamos no século XXI, com crianças do século XXI, professores do século XX a trabalhar no século XIX, nas escolas comuns. Na escola do projeto, na escola aberta de São Paulo, como na Open Learning School, que é sob a tradução internacional, o que acontece é que se trabalha com centro na relação entre o sujeito de aprendizagem e o vínculo que ele estabelece com o objeto de estudo e com o tutor. Comunidade de aprendizagem. Comunidade de aprendizagem que está a gerar-se na escola aberta não é mais do que isto. A concretização de várias propostas teóricas, das quais, por exemplo, a de Seymour Papert, a de Paulo Freire, Agostinho da Silva, Lauro de Oliveira Lima e muitos mais. E Siemens, Castells, etc. E que concebe a aprendizagem como estabelecida no contexto de um território que é simultaneamente físico e psicológico, que é espaço comum que partilha a mesma visão do mundo, que tem valores e princípios coincidentes, que pode acontecer fisicamente ou na internet, ou seja, nas duas simultaneamente, que parte de necessidades, desejos, sonhos locais, que aproveita as tecnologias sociais e os saberes locais e que produz conhecimento para uma vida sustentável cidadã. É isto, no fundo. É aquilo que o Ramon Flecha propõe também, mas não do modo como é proposto. É algo que se pode chamar de inovação, porque a inovação obedece a 5 critérios. O primeiro, tem que ser novo, é lógico. Se é inovador, tem que ser inédito. Tem que ter sustentabilidade na lei, nas ciências e financeira. Tem que ser replicável. Não pode ser um projetinho assim feito ali ou lá. Ao ser replicável, tem que ser instituído. Não pode parar de se transformar, de ser inovação. E, finalmente, ele tem de ser útil. Tem de garantir o direito à educação a todos. Coisa que está na Constituição da República e na Constituição da Federação Brasileira. E que a escola que temos não cumpre. Olha para os centros de estudo, centros de explicações, reprovações, analfabetismo, tudo isso que está. Então a escola aberta é o primeiro, é um protótipo daquilo que se pode chamar comunidade de aprendizagem. Sim, muito interessante esta perspectiva que nos traz também, esta passagem da instrução para a aprendizagem e também para um paradigma da comunicação. E pode-nos dar exemplos concretos, como é que é a experiência de um aluno num modelo destes? No trabalho em comunidade, nós temos 3 dimensões curriculares. Eu vou tentar não utilizar o jargão científico, vou falar de uma forma, enfim, que todo mundo, toda a gente entende. O currículo da subjetividade, que é o currículo que corresponde àquilo que é o talento de cada qual, ou seja, nós temos que não preparar uma planificação de aula. Nós temos de ensinar o outro a planificar a sua vida, a saber gerir um projeto de vida, a saber gerir tempos, espaços, recursos, saber distinguir uma notícia falsa de uma verdadeira, não é? As fake news. Tem que saber estar com os outros, trabalhar em equipa, tem que saber participar de reuniões, tudo isso é chamado para o currículo de subjetividade. Cada ser humano é único, irrepetível, dotado de um determinado estilo de inteligência predominante, de um ritmo próprio, não pode ser tratado como um todo, como nas aulas acontece. E então, esse ser humano tem talentos que tem direito a desenvolver. E as nossas escolas, infelizmente, nas salas de aula são cemitérios de talentos. Depois temos o currículo de comunidade, que parte de necessidades e sonhos de uma comunidade. E tendendo à sustentabilidade da própria comunidade. Não gosto muito da palavra sustentabilidade, mas fico por aqui. E há o chamado currículo planetário, ou de consciência planetária, que parte de dificuldades, problemas do universo. De problemas que tanto acontecem nos Estados Unidos como na Rússia, como na Ucrânia, não é? Como em outro lugar qualquer. Eu vou dar um exemplo, já que perguntas como é que os alunos se manifestam nessas 3 dimensões. Vamos começar pela dimensão da consciência planetária. Temos uma menina, 9 anos, chega à escola onde eu estava, eu trabalho de graça, sou voluntária em qualquer lugar, e ela me encontra e eu lhe pergunto o que é que ela quer saber. E ela diz que não quer saber nada, mas está muito interessada em ser cientista. Então eu perguntei, o que é que tu queres ser? Ela quer ser cientista. Não perguntei quando fores grande, não é queres ser quando fores grande, é o que queres ser. Quando se diz à criança o que queres ser quando for grande, são um insulto, um xingamento. Então ela diz-me que quer ser cientista, ela diz-me porque é que quer ser cientista, ela diz-me que leu alguns
um texto da NASA, e ela disse, que ela manda foguetões para o espaço, mas, e diz lá que a NASA está à procura de um planeta para onde o ser humano possa ir quando não for possível viver na Terra. E ela diz, eu quero viver na Terra, mas também quero saber se é possível viver no outro planeta. Ela começou o estudo da consciência planetária neste objetivo de saber se é possível viver no outro planeta e se é possível o ser humano conseguir estar na Terra. E aos 13 anos foi para a NASA, para Washington. Currículo de comunidade. Uma menina numa favela. Pergunto, o que é que tu queres fazer? Nada, você não é meu pai, não me pode obrigar. O que é que tu queres ser? E ela, uma coisa que ajuda a minha comunidade. O quê? Rapper. Porque é para falar sobre a minha comunidade. Porque eu tenho orgulho no meu nariz e no meu cabelo. Nega. Eu disse, queres ser rapper? Quero. Eu posso te ajudar a ser rapper? Ela olhou para mim como quem olha para um extraterrestre. O tio é mesmo professor? Eu sou. Quer-me ajudar a ser rapper? Também. Então fizemos um roteiro de estudo do currículo de comunidade para que ela fosse rapper. Ela criou uma microempresa de produção de rap, associou-se com as famílias, faziam artesanato, juntaram-se e hoje, ou melhor, aos 9 anos ela começou o projeto. Aos 13 foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao lado da Carol Conká, e hoje é uma das maiores rappers do Brasil. A MC Sofia, que esteve ontem no Rio Grande do Sul a cantar para 10 mil pessoas. Projeto de vida em comunidade. E finalmente, o currículo da subjetividade. E vou dar um exemplo radical. E da Escola da Ponte, porque os 2 anteriores foram no Brasil. Agora vamos falar de Portugal. Porque a Escola da Ponte é muito mal vista em Portugal, mas é muito conhecida no estrangeiro. Muito conhecida. Demasiado até. Então, chega um jovem, 9 anos, eu escolhi os 9 anos, com trisomia 21, síndrome de Down. A Ponte acolhia toda a gente. Tudo que não havia THD inventado ainda na Ritalina, iam tudo para a Ponte. Aluno que punha um professor em estado de coma na escola, ia para a Ponte. Aluno que estava na fundação, ia para a Ponte. Espina bífida, autismo, paralisia cerebral, tudo ia para a Ponte. Surdez e tal. Bom, chegou essa criança, e eu perguntei, o que é que tu queres ser? E ele disse, eu posso dizer? Quando eu pergunto a uma criança, ela pergunta se pode dizer. Porquê? Porque já destruíram a curiosidade. Já o proibiram de perguntar. Eu disse, sim, podes dizer. Ele, eu quero ser guarda-redes. Guarda-redes? Ele, sim. Eu já disse a muita gente, mas não me ligam. Trisomia 21. Sim, então. Eu disse, então, vou ler o relatório. O relatório dizia que ele não sabia ler nem o nome dele. Nem o nome dele identificava. André Mesquita. Não estou a dizer o nome, mas já vão ver porquê. Depois dizia que não contava nem até 5 e que ele nunca iria aprender a ler. Recomendavam que ensinássemos a apertar os atacadores, os cadastros, não é? No Brasil, os botões de camiseta e tal. Eu atirei aquilo fora porque não quis incomodar mais. O relatório era uma asneira, uma besteira do princípio ao fim. Eu perguntei ao jovem, é isso que tu queres ser? É isso. Eu quero ser guarda-redes de futebol. Então, fizemos um projeto de vida para o André Mesquita. Ele rapidamente fez o ensino básico, fez o técnico profissional, e quando Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão em 2018, Portugal e Itália, Portugal ganhou, o guarda-redes da Seleção Nacional era o André Mesquita. É medalha de ouro do Conceição de Tirso. Dá para entender o que é o trabalho em comunidade? Escolas de excelência académica com inclusão social. Muito obrigado por nos dar esta perspectiva e estes exemplos. Muito interessante, porque agora quando estava a falar desta abordagem, deste modelo, eu lembro-me que recentemente estava a ler um livro lançado recentemente, são as memórias do economista e filósofo Amartya Sen, indiano, e ele falava da experiência dele na escola, eu não sei se estou a pronunciar corretamente, mas era Santiniketan School, uma escola fundada por um filósofo também indiano que se chamava Tagore, em 1901, e o que ele descreve da sua experiência escolar nesta escola é uma coisa muito similar ao que nos estava a dizer, não é? Esta questão dos projetos e de não estar definido o currículo, não é? Ele existe, mas não está visível. E agora, numa entrevista sua recente a um podcast português, a certa altura, e acho que esta ideia, acho que é só mesmo para classificar, fica a ideia que considera esta Open Learning School a única escola do século XXI. Assim, pode-nos resumir porque é a única escola do século XXI? Digamos que é um exagero, mas a propósito da escola que tu mencionaste na Índia, Rabindranath Tagore é um dos inspiradores da Escola da Ponte. Outro, Krishnamurti. Queres mais? Eu te digo. Eu estive na Índia. Portanto, eu tentei juntar a tradição oriental com a tradição ocidental. E resultou em pleno. Não eu, mas a minha equipe. Ninguém faz nada sozinho.
Quando eu digo que o Open Learning é, digamos, a escola do século XXI, a Escola Aberta de São Paulo é uma escola do século XXI, e eu vim agora de projeto onde sinto que mais ano, menos ano, vão aparecer outras escolas, mas neste momento o Open Learning é mais avançado, é que está mais, eu não gosto nada de falar de vanguarda como chatice, mas posso dizer-te que não há no mundo escola mais avançada em termos teóricos e práticos do que a Open Learning. E digo a Escola Aberta de São Paulo. Porquê? Porque ela garante a todos o direito à educação. Só que a Open Learning, ela tem sede na China, não é? Em Macau. E é extensiva, digamos, ao universo em que nós vivemos. Enquanto que a Escola Aberta tem um território físico onde vai desenvolver o seu projeto. A única diferença, elas são o mais avançado que se pode imaginar em educação. Elas já fazem exatamente o paradigma da aprendizagem e da comunicação, sem prescindir de alguns dos contributos do paradigma da instrução, porque nem tudo é mau. A aula vai haver sempre. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge, aula. Mas não como agora, porque essa gente que dá aula, que não são professores, são dadores de aula, e pensam que ensinam. Mentira, não se aprende nada, não se aprende nada. Ouviste bem? Na escola aberta, no Open Learning, aprende-se. O quê? Se quiseres, eu escolho. Claro que sim. É muito claro que estamos aqui para ouvi-lo e para nos explicar, de facto, para percebermos melhor este conceito, esta ideia da passagem para o paradigma da aprendizagem e da comunicação. Aquilo que acontece nas escolas que têm sala de aula, turma e tal, não tem fundamento científico, primeiro. Segundo, está fora da lei. Não cumpre a Constituição, não cumpre a lei de base, não cumpre nada. Isto que eu falo parte de uma premissa diferente. Quando eu dava aula, eu dei aula, eu me orgulho de ter trabalhado dando aula, era o que eu sabia fazer. Eu preparava projetos para os meus alunos, uma boa motivação, materiais ótimos, e levava projetos para eles. Quando passei para a escola aberta, para o Open Learning, eu passei a construir projetos com e não a preparar para. Ninguém prepara para a cidadania, nós educamos na cidadania. Depois, eu fazia a minha planificação de aula. Deixei de fazer. O que é que eu fiz? Aquilo que há bocadinho falei. Comecei a ajudar o outro a planificar a sua vida. Como? Preparando o contexto de estudo desses 3 paradigmas. O que acontece? Que, a partir de uma necessidade, de um desejo, de um problema, eu sigo a metodologia de trabalho de projeto, técnica de resolução de problemas, já existe há dezenas de anos. E o tutorando, o sujeito de aprendizagem, comigo, que professor é indispensável na figura de tutor, lógico. Comigo e com outros elementos da equipe, ele vai partir de uma necessidade, de uma interrogação, e vai procurar informação que responda a essa pergunta. Depois, nós teremos de o ensinar a pesquisar, que os professores não sabem. Aliás, é uma coisa ainda pior. Quando eu pergunto o que é que está no projeto educativo da escola, ninguém sabe, ninguém lê. É uma loucura. Quando eu pergunto o que é que está na lei de base do sistema educativo, ninguém leu. Pelo menos milhares que eu já perguntei, não sabe. Então, o sujeito de aprendizagem parte para o desenvolvimento da pesquisa. Mas antes, não é dizer para ele pesquisar, porque se o jovem cai na internet, perde-se com a quantidade de informação que lá está. O que nós temos de fazer é ensiná-lo a pesquisar. O que é isso? Saber selecionar a informação. Selecionar a informação pertinente. Saber analisar essa informação, ver se é aquilo que ele precisa para responder à pergunta inicial. Depois tem que saber criticar, ou seja, senso crítico. Depois tem que saber comparar diferentes informações. E ao comparar, sintetizar a informação em palavras suas, que eu não quero copy-paste. Depois tem que avaliar a informação produzida, ou seja, verificar se a partir da informação ele produziu conhecimento. Porque currículo não é consumo de informação. Currículo é produção de conhecimento, produção de currículo. E quando ele produz conhecimento, ele, com esse saber, coloca numa ação. Partilha. Isso é a avaliação. Não é fazer o teste, porque um teste não avalia nada. É perder tempo e confiar na memória de curto prazo. Se fizer o mesmo teste passado um mês, já não responde, porque já não sabe aquilo que depois do mês. Então, o que acontece é que, partindo de uma necessidade, o sujeito de aprendizagem constrói conhecimento. E ao pegar nesse conhecimento e colocar uma ação, ao partilhá-lo, ele desenvolve competências. Ou seja, nós desenvolvemos nele a metacognição, pensar sobre pensar, e então, com a posse desse desenvolvimento de processos complexos de pensamento, ele vai poder ser aquilo que dizem, autónomo. Autónomo não é trabalhar sozinho. A autonomia é exercida em relação ao outro. É um princípio velho, neoliberal, que diz que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro.
É uma treta. A minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. É isso que se chama solidariedade, cooperação, humanização da educação. É isso. É muito mais do que isto. Não vou exagerar na resposta. Muito interessante, tocou em aspectos que nos preocupam também a nós, quando pensamos nos convidados e pensando no nosso programa, e falou aqui várias questões relacionadas com, como falou em copy-paste, falou na questão do foco nos testes, que testa a memória a curto prazo, e neste ideário neoliberal, que cada vez mais nós notamos que está a dar a educação. E a próxima pergunta está um pouco relacionada com isto. Pelo que se consegue perceber, não é? Tirando a Escola da Ponte, que me parece, e vai-me corrigir se eu tiver errado, era uma escola pública em Portugal, os outros projetos que nos descreve são projetos, de certa forma, estão relacionados com atores não estatais, não é? São atores, de certa forma, podem ser considerados privados. E estamos a assistir que, por exemplo, projetos pouco progressistas e humanistas estão a ser promovidos na educação pública, por exemplo, no Brasil, por várias fundações e think tanks, e assistimos que projetos como este nos descreve, mais humanistas e que nos levam para este paradigma da aprendizagem, da comunicação e não para esta memorização, nesta preparação para os testes, estão em iniciativas de caráter privado e não tanto numa educação pública para todos. Consegue-nos falar desta dualidade e o que é que lhe parece, porque é que isto está a acontecer assim? Eu sou professor de escola pública há mais de meio século e me orgulho de ser. Mas fazer projetos no quadro da escola pública é um processo de sofrimento e resiliência. Porque o Ministério da Educação, é uma cambada de burocratas que não sabem o que fazem, mas que têm uma hierarquia autoritária que impõe determinados critérios. É muito mais fácil no partido, muito mais fácil. Mas posso dizer que a maioria dos projetos que eu estou a acompanhar são de escola pública. E a Escola da Ponte continua a ser de escola pública. Com uma diferença, é que a Escola da Ponte não tem diretor. E as escolas que eu estou a acompanhar agora vão deixar de ter diretor. E só assim é que elas vão ser autónomas. Porque a escola que tem diretor, o diretor tem dever de obediência hierárquica. O ministro manda, ele tem de obedecer mesmo que não concorde. Onde é que está a autonomia? Onde é que está a dignidade de alguém que não concorda, mas tem de cumprir? No público é assim. É um modelo autoritário, verticalizado e ainda por cima moral e intelectualmente corrupto. É moralmente corrupto porque ele provoca abandono intelectual, porque não garante a todos o direito à educação. Não garante. Já há bocadinho eu falei. Onde é que estão os centros de explicações? Estão aí. Onde é que está? Está aí tudo. O burnout dos professores, o suicídio juvenil. É uma coisa horrorosa o que esse modelo para aí produz. Na sala de aula da turma, bem que Esparta, desculpa lá falar assim, que eu fico agitadíssimo. Quando falo disto, que ando há 50 anos a falar disto. Então, é corrupto. Porquê? Porque neste momento nós temos uma situação bem peculiar. Temos muita gente formada em ciências de educação, mas que é das ciências de educação de conversa, porque na prática está a fazer o mesmo que se fazia no século XIX. Escrevem livros sobre o paradigma da comunicação e fazem aulas centradas no professor. Dá para entender, não dá? O que é intelectualmente corrupto. Moralmente corrupto, não cumpre a lei e continua a não cumprir. É como se fosse um médico que sabia que de modo como trabalhava matava metade dos doentes e continuava a matar. Ética. Então, quando eu falo realmente de que é intelectualmente corrupto, eu dou o exemplo daquilo que ainda agora falaste, do teste. O teste. A avaliação está na lei de base do sistema educativo, ela tem que ser, e está na lei brasileira também, tem que ser formativa, contínua e sistemática. É isto que lá está escrito. Um teste não é formativo, é excludente. Não é contínuo, é periódico e não é sistemático. Ela incide numa disciplina, numa prestação de matéria. Então, através da avaliação, a escola está fora da lei. E quando um professor me diz que dá 3 testes, divide as notas, soma e divide por 3 para dar a nota, está errado, porque uma coisa é avaliação, outra coisa é classificação. E paro por aqui, porque depois teria de começar a falar de algo que tem a ver com uma teoria que é muito chato falar, a docimologia, a ciência dos testes. Agora vou direto, através de um episódio. Quando veio a primeira avaliação da aferição, teste de aferição, foi em 2000. Foi das últimas coisas que eu fiz na escola, porque depois eu fui-me embora, cansei-me desse ministério burocrata e fui-me embora. Tive 20 anos fora do país. Então, quando veio essa prova da aferição, eu fui indicado como aplicador. E como os nossos jovens não fazem teste, não faziam testes, nem fazem, nem precisam, um teste não prova nada. O que foi que eu fiz? Fui pedir um teste à EB23 e emprestaram-me um teste de língua portuguesa, de 6º ano. Eu estava no 4º e eu fiz cópias para quem quis aprender a fazer teste e no dia
fui com eles treinar o que era um teste. Eles olharam para aquilo e eu disse, olha, meus filhos, é um teste de língua portuguesa. Tem 3 perguntas de interpretação, tem perguntas de gramática e depois uma composição de escrita. E eles, é só isso? É só isso. Ó, professor, e que mais? Assim, olha, só posso dizer-vos que são 50 minutos. E eles perguntaram, porquê é que são 50 minutos? Olha, meus filhos, não sei, ninguém sabe, são 50. Por acaso eu agora sei, fui procurar, não é? Eu pesquiso. Então, mas os professores não sabem, perguntavam-me, se sabe. Então, um jovem disse, professor, e se eu acabar mais cedo, pode ir embora? Não, fica daqui, a perder tempo. E agora acabou a conversa. Toca de fazer, senão passa os 50 minutos e a gente não sai daqui. Aí eles olharam para o teste e tal, levantaram a mão. O que é que foi? Foi junto deles. Professor, este texto é do Cavaleiro da Dinamarca, da Sofia de Melbrana, mas como nós não temos livro didático de língua portuguesa nem matemática, eles leem obras completas. E tinham lido a obra completa da Sofia de Melbrana, ok? E identificaram o texto. Eu disse, pois, não é isso, professor. Repare, olhem para esta pergunta. Uma pergunta parva. O que foi que o cavaleiro viu ao longe? Eu disse, pois. E ela, eu tenho que pôr aqui nestas 5 linhas, o cavaleiro viu ao longe a presença da árvore, o primeiro parágrafo. É isso que tens de fazer. Não, professor. Eu faço uma setinha, a pessoa vai ler lá o primeiro parágrafo, vou botar aqui a copiar, a pessoa sabe ler. Eu digo para ele, cara, não é verdade. Mas eu expliquei, é um item de transcrição simples, expliquei que era um item de escolha múltipla, etc, etc. Mas estava a perder tempo. Eu disse, olha, acabou, toca de fazer. E eles, lá começar. Mas olharam para mim. Eu olhei para ele e disse, vai embora, vá trabalhar, não perca tempo connosco. Quando chegar aos 50 minutos, a gente vai e leva-lhe os testes para você ver. Assim, não, eu tenho que ficar na sala. E eles, mas porquê é que você tem que ficar na sala? E um jovem que estava lá há pouco tempo na ponte disse, eu sei. E eles, porquê? Na outra escola onde eu estava era assim. O professor aplicava o teste e ficava na sala. E os meus alunos perguntaram, mas porquê? E o jovem disse, para evitar que os meninos vão copiar. No Brasil é colar. E eu disse, e eles olharam para mim e disseram, professor, o que é colar? O que é copiar? Professor, o que é copiar? Ouviste bem? Eles me perguntaram o que é copiar. Incrível, não é? Aí eu disse, olha, meus filhos, acabou. Já sabem o que é isso que aí está, vamos adiante. Acontece que chega a segunda-feira, eu começo a fazer a chamada, agora estava muito alto pelo aplicador, é fazer a chamada. Eu faço, Maria Filomena, e ela, professor, o que é que está a chamar? Você conhece? Mas tem que fazer a chamada. Entra e tal. Depois tinha, manter os alunos numa distância prudente. Sabia? Era 1 metro, 1,5 metros de distância. Sentados para aí, tirar tudo das paredes. As paredes eram trabalhos de crianças, não havia. Então, eles sentaram-se. Começou a prova de língua portuguesa. Aí, não demorou nem 5 minutos. Uma criança levantou o braço. Disse, eu não posso ir aí. Não, professor, venha cá que eu quero mostrar uma coisa. Diz lá. Era uma pergunta, uma resposta de escolha múltipla. E na escolha múltipla tinha 4 possibilidades. Mas na escolha múltipla só pode haver uma resposta certa. Havia 2. Aí eu pedi a uma colega para ficar e fui ao telefone, liguei para o Ministério para o Gabinete de Avaliação e disse, olha, há aqui um item errado. Não pode ser. Isso é feito por professores universitários. Vá ver. Ela foi, voltou. Obrigado, professor. Realmente não se admite uma coisa desta. Nós pagamos também. Eles fazem. Foi a professora que viu, não foi? Não fui eu. Foi uma colega? Não. Quem foi? Foi um aluno. Desligou. Quarta-feira chegou ao teste de matemática. É a mesma história. Não demorou 5 minutos, uma criança levantou o braço. Eu falei com ela. E ela disse, professor, olha aqui esta pergunta. Quantos retângulos há nesta pergunta? Eu disse, pois. Eu sei, professor. Eu sei que não é um retângulo, um círculo, um pentágono. Eu sei. Mas o retângulo de fora também é para contar? Aquela criança nunca tinha andado na universidade. Tinha 8 anos. Nunca andou no curso de psicologia, nem foi às aulas de psicologia da percepção e dominava perfeitamente dependência e independência de campo perceptivo. E Palermo, que fez o teste, não sabia isso. Fui ao gabinete de avaliação, liguei, ainda bem que viu e tal, professor, não fui eu. Quem foi? Foi uma criança. Desligaram. Ou seja, os nossos alunos, para além de terem 100%, porque acertavam tudo, ainda por cima identificavam itens errados. Coisa que nenhum professor percebeu. Dá para entender qual é a diferença? Dá para entender e a riqueza dos exemplos que dá para perceber claramente a diferença. A conversa está muito boa. Infelizmente estamos a chegar à fase final e uma última pergunta que lhe queria endereçar era que conselho é que dá para quem está na linha da frente da educação, tendo por base a sua experiência e o seu trabalho, que conselhos é que dá para transformarmos as escolas em projetos cada vez mais humanistas e para esta transição para a aprendizagem, para a comunicação, para estes paradigmas? Quando o aluno me diz o que é copiar, eu me apercebi de uma coisa que tem a ver com a corrupção, tem a ver com o desonestidade. É que o professor está calado na sala de aula no dia do teste, mas o não verbal fala mais alto. Ele está, porque as escolas são pessoas, as pessoas são os seus valores. As escolas não são prédios, são pessoas.
E esse professor que está na sala de aula está a transmitir valores, o valor da falsidade, da mentira, da corrupção, porque ele pensa que eles são corruptos. Podem copiar, vão copiar. Então, eu faço um convite. Quando me perguntam o que é que há 40 e tal anos, perto de 50 anos, eu resolvi sair da engenharia para ir para a educação, e dentro da educação, a escola da ponta, essas coisas todas, eu digo sempre que qualquer professor compreende que dando aula no ensino, qualquer um, os professores são pessoas inteligentes, críticas, reflexivas, ou pelo menos devem ser. E quando um professor descobre isso, ele não pode continuar a fazer isso, tem que tomar uma decisão ética. Eu convido os meus colegas professores, eu acredito nos professores, ainda agora vim de uma reunião com 50 e tal professores, que vão fazer projetos que tomaram uma decisão ética de acabar de uma vez por todas com aquilo que está nas escolas, que é aula. Mas como? Dando aula. Quando o professor me pergunta como é que eu vou mudar, eu digo, dando aula. E a pessoa pergunta, mas eu posso, logicamente, se ela sabe dar aula, se é essa a competência de um professor, eu só tenho de valorizar, dar segurança à pessoa. E a pessoa pergunta, mas você dá aula? Não, há 50 anos, deixei de dar. Vai dar aula comigo? Vou para o chão de escola, trabalhar com ela. Então fica o convite, com um e-mail que eu vou deixar, porque eu estou ao serviço. A vida é serviço e trabalho de graça. O meu e-mail, jpacheco.1951@gmail, tudo pequenino, jpacheco.1951@gmail. Se me enviarem um e-mail, e há muita gente a enviar um e-mail, por acaso, ao fim de semana, menos, mas vão ser mais de 100 e-mails por dia, eu respondo a todos. Podem receber uns livrinhos que não estão publicados em Portugal, mas tem dezenas publicados em outros países, mas não estão em Portugal, não sabe-se lá porquê, e posso enviar para toda a gente. E em Portugal, a partir de 1 de setembro, esta é a novidade, não é um conselho, é um convite, a partir de 1 de setembro, cerca de 70 escolas vão mudar. Quer o Ministério, quer não, porque vão mudar dentro da lei, fundamentados nas ciências da educação, com professores extraordinários, como esses certamente que nos estão a escutar. Então, meus amigos, não esperes para amanhã. Tomai uma decisão ética de partir daquilo que sois, para aquilo que é preciso ser. E tereis aqui este beirinho pronto para vos ajudar. Muito obrigado por este desafio ético e por este convite que deixa aos nossos ouvintes. Foi um grande prazer conversar consigo e nós podemos comprovar que responde aos e-mails, porque ao fim de poucas horas de lhe termos enviado um e-mail a convidar para estar cá no programa, recebemos a sua resposta e foi de facto um prazer tê-lo connosco. Muito obrigado por ter vindo ao Eduquê, José Pacheco. Adoro. A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para inglês no site freshchatpodcast.com. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Freshchat e campanha nacional para o direito à educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita. Podem também entrar em contato connosco através do nosso Twitter, @educpodcast, para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduquê tem produção executiva da Renan Simão e Eldão, Mariana Caselato, José Leite Neto, Rita Silva e Suzane Verde são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minaneiro do Pattern Based Music. O Eduquê é financiado pela Open Society Foundations, pela NORAD, que é a Rede de Políticas Internacionais de Cooperação, Educação e Treinamento, pelo Instituto de Educação da University College of London e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshchatpodcast.com/donate ou em direitoaeducacão.colabora.org. Obrigado pela atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos de São José do Porto. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!